Segundo, sincero. Segundou, mais uma vez, meus amigos, e vamos nessa diretamente para a nossa rodadinha de perguntas da semana. Começar falando muita água sobre guitarra. Bora nessa diretamente, sem mais enrolação, para a primeira pergunta. Sua opinião sobre as guitarras Corte? Peguei uma por R$400 no achado aqui na minha cidade. Tô curtindo muito, na minha opinião, muito melhor que a Tajima TG530 sem comparação. Então, Jean Lucas DC, meu velho, eu já tive uma guitarra da Corte. Esse valor que você pagou aí nela realmente parece ter sido uma grandíssima oportunidade. Não sei exatamente qual foi o modelo que você pegou, mas eu já tive uma Z Custom, que é a Corte tipo Les Paul, e foi a primeira guitarra que eu tive a sensação de estar tocando um instrumento que era custo-benefício, mas era tipo um custo-benefício um pouco mais avançado. Um instrumento que já vinha tipo com a regulagem incrível, tipo muito confortável, com a corda baixinha e uma captação extremamente robusta, né? As Z Custom vêm com sem mordanca, a minha vinha com JBass 59, tinha push-pull. É uma máquina, velho, a guitarra realmente perfeita. Tipo, eu já tenho experiências com as guitarras da SX, né, que são também guitarras com esse intuito de ser bem custo-benefício, mas que eu tenho a impressão que, tipo, as SX sempre foram muito baratas e realmente tinha um nível ali de iniciante, mas que quando você queria alguma coisa melhor, você às vezes precisava pagar o dobro do preço de uma SX numa guitarra com uma marca melhor, né, mais famosa, mas que a melhoria da SX de iniciante para uma guitarra de uma marca mais famosa um pouquinho melhor, era tipo de 10, 15%, saca, afinava um pouquinho melhor, vinha com a parte elétrica um pouquinho mais organizada, mas você precisava pagar o dobro do preço para ter essas melhorias. E a Corte foi uma marca que também tinha mais ou menos ali, né, o dobro do preço das guitarras da SX. Se você comparar, por exemplo, a Les Paul, né, a Les Paul da SX com as Les Paul, tipo essa que eu falei da Z Custom da Corte, mas que tinham também o dobro do benefício, né? Já eram guitarras, tipo, muito melhor preparadas, com muito som, tocabilidade incrível. E isso não foi uma coisa que eu observei só nas guitarras, tipo, os violões da Corte também seguem o mesmo padrão, custo-benefício, com preço muito interessante. E os baixos também, tá? A Corte tem baixos incríveis, com sons muito modernos, que vem com pré-amplificadores muito bacanas, instrumentos de 5 cordas maravilhosos, e é uma marca que vale muito a pena dar uma sacada. Na época, mais ou menos uns 10 anos atrás, eu fiquei muito de cara, tá? Hoje a gente já tem, né, vários outros instrumentos numa linha parecida aí, de custo-benefício intermediário, mas que ainda assim eu acredito que a Corte é um instrumento que vale a pena olhar. E diz aí que guitarra foi essa de R$400 que tu comprou, que nem há 10 anos atrás eu lembro de ter uma guitarra com esse valor. Da Corte, no caso, né? Beleza? Baita instrumento. Próxima pergunta. A música não é fácil pra ninguém. Vi guitarrista, professor gravar aula por não ter show. Alex Moraes 73. Velho, então, concordo com você, tá? A música realmente é um ramo, é uma escolha muito complexa para quem quer seguir profissionalmente, mas que eu observo que uma grande parte dessa complexidade de quem escolhe esse tipo de profissão é exatamente a ausência de profissionalização do próprio músico, que fica se lombrando e se perdendo, às vezes, numa forma muito idealista de enxergar a música, e às vezes esquece que, sendo, por exemplo, um guitarrista de banda que toca em shows, você é um prestador de serviço como qualquer outro prestador de serviço, saca? Então, assim, por exemplo, você falou, não tem show, vai gravar aula. Primeiro que eu não acho que isso é um problema, saca? Enxergo isso até como uma vantagem de você poder diversificar o seu tipo de trabalho, poder fazer várias coisas. Logicamente, cada um tem suas preferências, tem as coisas que você consegue fazer melhor, saca? Mas o fato de você ter possibilidades de executar coisas muito diferentes, né? A vida de um professor em sala de aula é 100% diferente, tá? Mesmo fazendo a mesma coisa, né? Trabalhando com a mesma coisa que a música, é 100% diferente da vida que um cara que tá aí pela noite tocando na rua. E você ter esse leque de possibilidades, eu considero na real uma coisa bem positiva. E aí, se você é um cara que quer viver de show e se depara com a situação dessa, você tem que sentar, né, e analisar de uma forma fria, né? Porque os shows não estão mais aparecendo. Você está procurando, né, se inserir nesse mercado de uma forma ativa, ou você está só em casa esperando um telefonema, saca? Quando você é chamado, você é uma pessoa pontual, você é uma pessoa que presta o serviço direitinho, tira as músicas, não é inconveniente, é uma pessoa de fácil convivência, aí a gente já tem um problemão, né, do trabalho informal, do trabalho sem ser regido por contratos, coisas
muito no boca a boca, né? Várias vezes um músico é deixado de ser chamado, a galera deixa de chamar o músico e nem avisa por quê, né? E aí realmente aí você tem que ser um cara mais ligado, né? Desenvolver o seu sensor aranha aí pra se ligar, né? E perceber onde você tá se metendo, com quem você tá lidando. E todas essas são habilidades que são extra música, né? Por isso que eu acho que todo mundo que fosse trabalhar com música tinha que, seja lá em qualquer área, tá? Seja dando aula, seja fazendo show, tinha que ter algum tipo de preocupação mesmo com esse conhecimento além da música, porque senão você vai quebrar a cara, velho. Não tem muito o que fazer. E isso vai além de instrumentistas, tá? Esse final de semana agora eu vi o podcast com o Pedrone, o Augusto Pedrone, para quem não tá ligado quem é um produtor de amplificadores que contou a história dele lá no podcast do Matheus Starling, inclusive, se você não viu, aconselho que você assista ele todinho, tá? Vou deixar aqui no card, tá? E o Pedrone, que, tipo, toca também, mas a profissão dele terminou não sendo, tipo, trabalhar como músico de fato, mas indo por um caminho bem diferente, mexendo com eletrônica, mas que também, por estar associado nesse meio da música, no início da carreira ali dele, terminou passando por problemas financeiros muito complexos, que teve uma galera que disse que não sabe como ele não chegou a falir, porque exatamente tomado pela emoção e pela vontade de fazer alguma coisa incrível, ele desenvolvia projetos que eram lindos, belíssimos, incríveis, de amplificadores, mas que, tipo, o custo do amplificador era tão alto que mesmo depois de vender o amplificador, ele meio que tava pagando para fazer o amplificador, saca? Só depois de fazer um curso, que eu não lembro exatamente, foi um curso profissionalizante nessa área aí administrativa, de marketing, etc., que ele percebeu isso e adequou a profissão dele a uma situação que hoje ele consegue viver da empresa dele, saca? E continua sendo sonhador, tá? Continua gostando bastante do que faz, se lombrando ainda. Ele veio aqui no estúdio, né? A gente passou uma noite ficando surdo, ouvindo os Marshall alto pra cacete. Continua sendo divertido e tornou-se possível. E isso só aconteceu porque ele foi atrás de profissionalização, tá? Então, sim, é muito difícil, mas você tem que correr atrás também. E sim, isso é um problema que quase todo músico passa, eu passo por isso também. Constantemente eu perco essa balança, saca? Do sonho possível. Constantemente. Beleza? É isso aí. Próxima pergunta. O que pedir no retorno em NIA e qual o mistério por trás de um bom mix no fone? Às vezes fica tipo embolado demais. Então, Valdemar Neto. Então, isso é muito pessoal, tá? Eu gosto muito de me ouvir bem e ouvir as outras coisas que vão guiar e dizer onde a música está. Então isso vai depender da banda, né? Depender dos instrumentos que estão acontecendo na sua banda. Em vários momentos eu preciso ouvir apenas a bateria e a minha própria guitarra, mas dependendo da banda, se for, por exemplo, um reggae, eu gosto muito de ouvir o chimbal, que junto com a caixa e com o bumbo determina bastante o groove, determina bastante o tempo e o andamento da música. Quando é uma coisa mais roqueira, eu não preciso ouvir o chimbal, porque o vazamento do chimbal do baterista, que ele vai estar esmurrando ali, vai ser tão alto que eu não vou precisar jogar isso no meu fone. E assim por diante, tá? Vai depender realmente da estrutura aí, do formato da sua banda e o que é que você precisa para se guiar. Esse embolado vai ser basicamente por causa da mix do cara que está fazendo o monitor. E aí, dependendo do cara, dependendo de como estiverem vindo as coisas, você pode também ter uma pegada um pouco mais minimalista, tipo tentar pedir menos coisas para ir limpando, tá, o seu fone. Ou então, se estiver vindo embolado demais, você pode pedir para no auxiliar que está sendo enviado o seu retorno de fone em particular. De repente, dar uma cortada de grave, se você está num palco que já tem muito grave, que já está embolado, que já está com muito reverb, você pode pedir para dar uma limpada no seu retorno de grave e ficar mais com os ataques agudos no seu ouvido para perceber melhor o tempo. Dá para fazer isso também, saca? Depende muito também do posicionamento que você tá no palco. Isso conta muito, tá? É realmente toda uma ciência. Inclusive, para quem quiser saber mais sobre isso, eu acabei de colocar um módulo completo, tá? Com 4 aulas inteiras sobre dicas de palco lá no meu curso Todos os Timbres, que é um curso que eu ensino tudo, tá? Basicamente tudo que eu sei sobre o som de guitarra e as experiências que envolvem um som de guitarra, né? Dentre elas, o palco e como você se portar no palco, como você se ouvir bem no palco. E essa aula sobre dicas de in-ear está inclusa também, beleza? Se tiver interesse, o link tá aí na descrição do vídeo. É isso aí.
Próxima pergunta. Tem um amp de 60 watts, o som com pedais só fica legal bem alto. Como manter o timbre com o volume menor? Então, Helenildo Júnior, primeiramente, meu velho, tem um problema porque volume é timbre. Então, assim, inevitavelmente, quanto mais você aumenta o volume de qualquer coisa, o timbre vai mudar. Se você tiver num ambiente gostoso para ouvir esse timbre vai ser melhor, tá? Geralmente soa muito mais gostoso, muito mais pesado. Você entende muito mais o que está acontecendo. Claro, depende do ambiente. Com mais volume, o falante vai ficar mais excitado e tem um lance da saturação do falante que ele vai funcionar, vai ficar mais nervoso com mais volume, saca? Então, resumindo assim, inevitavelmente, mais volume vai te deixar o teu som de guitarra mais gostoso. Agora dá sim, tá? Para você compensar e conseguir tirar muito mais som de guitarra com o amplificador no volume baixinho, se você perceber as principais diferenças que estão acontecendo no timbre quando você aumenta o volume. E aí você pode compensar isso na sua equalização, no seu ganho, na sua compressão, quando o seu amplificador estiver com volume baixo. Eu tenho um vídeo, tá? Completo sobre isso, vou deixar ele aqui no card, que é o vídeo sobre tirar som de amplificador valvulado baixinho, que eu não sei se o seu amplificador aí é valvulado, mas que mesmo se não for, vai servir, tá? As dicas no vídeo servem para volume, tá? Alterações que vêm do volume e como compensá-las com volume mais baixo, beleza? Próxima pergunta. Ampere 2 tem futuro? Haha, a atualização tá vindo, prometeram um snapshot, espero melhor no DSP. Então, Math Rodip. Velho, eu já acho o Ampere 2 um equipamento bem completo, saca? Que cumpre muito bem o papel para o qual ela foi construída, saca? Eu acho que a treta é que a galera fica comparando, né? Tentando comparar muito ela com a pedaleira que ela tenta imitar, né? Que é a HX Stomp, que é uma comparação muito complexa, porque a Line 6 tem muitos anos de mercado aí na frente, tá? Da Rotone. A linha inteira, tá? Da Line 6 é a linha da Helix. Então, se você atualiza uma Helix, você atualiza todas, atualiza toda a linha se beneficia, saca? Enquanto a Ampere 2, ela meio que tá ali isolada, ela sozinha, só ela funciona do jeito que ela funciona lá na linha inteira, tá? Da Rotone e da Valiton, que é também da Rotone. Então, assim, em resumo, meio que é o que é. Espero sim, tá? Que ela tenha mais atualizações e que alguns pontos que eu acho bem desagradáveis sejam solucionados, mas que eu também não tenho tanta esperança que isso vá acontecer não, saca? E eu acho ela muito bacana, principalmente pelo preço que eu paguei nela, menos da metade aí do que você pagaria numa HX Stomp usada, saca? Aqui no Brasil. Então acho que ela vale sim o preço que você consegue uma, né? No caso, pedindo diretamente do AliExpress. Se quiser, como sempre, tem link aí embaixo. Mas se a galera ficar esperando que ela vá se equiparar, né? Vá funcionar parecido com a HX, eu acho que vocês só vão se decepcionar, velho. Espero estar errado, tá? Espero estar errado. Tem uma pedaleira, né? Adoraria que ela melhorasse muito, mas que falta muito, velho. Falta muito. É um buraco muito grande, tá? Entre uma e outra. E aí, tome a atualização, viu? Tome a atualização pra chegar perto. Beleza, beleza. E essa foi a última pergunta do nosso Segunda Sincera da semana. Não se esqueça aí, tá? De deixar aquele likezão, se inscrever no canal e se quiser ajudar, se quiser apoiar o canal, clica aí em Seja Membro e a partir de R$5 você já pode ajudar o canal a ter uma vida longa e próspera, ou então ajuda aí na campanha do Apoia-se. Beleza, beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!